As mulheres no nazismo foram vítimas, alvos ou algozes de um regime de extermínio? O regime nazista não escolheu suas vítimas pelo gênero. Escolheu-as pela ideologia. Homens, mulheres, idosos, crianças, todos aqueles que não se encaixavam na visão racial, política e moral do Terceiro Reich foram perseguidos, desumanizados e, em milhões de casos, exterminados. Ainda assim, a experiência feminina sob o nazismo carregou violências específicas, profundamente marcadas pelo corpo, pela maternidade, pela sexualidade e pela condição social das mulheres. Mulheres judias, ciganas, polonesas, soviéticas, alemãs opositoras do regime, mulheres com deficiência física ou mental, lésbicas, prostitutas e mulheres pobres tornaram-se alvos preferenciais de uma máquina de repressão que combinava ódio racial, misoginia institucionalizada e sadismo sistemático. A perseguição que não poupava ninguém, a ideologia nazista defendia o extermínio completo do povo judeu, independentemente de idade ou sexo. Essa lógica foi aplicada de forma brutal durante as execuções em massa realizadas pelas SS e por forças colaboracionistas, sobretudo nos territórios ocupados da União Soviética. Em centenas de vilas e cidades, mulheres foram alinhadas ao lado de homens e fuziladas em valas comuns. Gestantes, mães com bebês no colo e crianças pequenas eram automaticamente classificadas como incapacitadas para o trabalho durante as deportações. Isso significava uma sentença imediata. Eram enviadas diretamente para os centros de extermínio e incluídas nos primeiros grupos levados às câmaras de gás. Mulheres judias ortodoxas eram ainda mais vulneráveis. Seus trajes tradicionais, modestos e facilmente identificáveis, tornavam-nas alvos imediatos. Muitas foram vítimas de humilhações públicas, torturas e atos de extrema crueldade, praticados não apenas como punição, mas como espetáculo de poder. O simples fato de serem mães de famílias numerosas, algo valorizado em sua tradição religiosa, transformava essas mulheres em inimigas ideológicas do nazismo, que via nelas a continuidade de um povo que desejava apagar da história. Campos feitos para mulheres. Alguns campos de concentração foram criados exclusivamente para aprisionar mulheres, enquanto outros mantinham alas femininas separadas. Em maio de 1939, as SS inauguraram Ravensbrück, o maior campo de concentração feminino do regime nazista. Até sua libertação em 1945, mais de 120 mil mulheres passaram por Ravensbrück. Pelo menos 30 mil morreram ali, de fome, doenças, exaustão, execuções, enforcamentos ou assassinadas nas câmaras de gás instaladas nos últimos anos da guerra. Em 1942, o complexo de Auschwitz-Birkenau passou a contar com uma ala feminina. Muitas das primeiras prisioneiras foram transferidas de Ravensbrück. Mais tarde, em 1944, Bergen-Belsen também recebeu uma grande extensão feminina, para onde milhares de mulheres foram enviadas durante o colapso final do regime. Trabalho forçado, estupros e experimentos. Nos guetos e campos, mulheres eram submetidas a jornadas de trabalho desumanas. Muitas morriam enquanto trabalhavam, literalmente exploradas até a morte. Mulheres judias e ciganas foram usadas como cobaias humanas em experimentos médicos conduzidos por médicos nazistas. Entre os mais comuns estavam os testes de esterilização forçada, realizados sem anestesia, e outras experiências cruéis travestidas de pesquisa científica. A violência sexual era constante. Espancamentos, estupros e humilhações faziam parte da rotina. Mulheres grávidas tentavam esconder a gestação, pois a descoberta frequentemente levava a abortos forçados ou execuções. Trabalhadoras escravizadas vindas da Polônia, da União Soviética e da Iugoslávia eram frequentemente estupradas por soldados ou civis alemães. Quando engravidavam, eram submetidas a exames raciais. Se o bebê não fosse considerado arianamente aceitável, a mulher era forçada a abortar
ou enviada para maternidades improvisadas, onde a falta de higiene praticamente garantia a morte do recém-nascido. Sobrevivência e solidariedade. Apesar do horror, muitas mulheres sobreviveram graças à solidariedade entre elas. Nos campos, surgiram grupos informais de ajuda mútua. Compartilhavam comida, roupas, informações e esperança. Algumas conseguiram sobreviver porque foram designadas para trabalhos internos, cozinhas, lavanderias, costura e limpeza, funções que, embora exaustivas, ofereciam pequenas chances de permanecer vivas. As mulheres também tiveram papel fundamental na resistência ao nazismo. Muitas já atuavam politicamente antes da guerra, em movimentos socialistas, comunistas ou sionistas. Na Polônia, atuaram como mensageiras entre guetos. No leste europeu, esconderam-se em florestas e lutaram como partisãs armadas. Na França ocupada, mulheres judias tiveram participação decisiva na resistência clandestina. Um dos exemplos mais conhecidos é Sophie Scholl, estudante alemã da Universidade de Munique e integrante do grupo de resistência Rosa Branca. Presa por distribuir panfletos antinazistas, foi executada em 1943. Dentro dos próprios campos de concentração, mulheres organizaram atos de sabotagem. Em Auschwitz I, 5 mulheres, Rosa Robota, Alla Gertner, Regina Saffirstein, Esther Weikblom e uma quinta mulher nunca identificada com certeza, contrabandearam pólvora de uma fábrica de munições. Esse material foi usado para explodir uma câmara de gás durante a revolta do Sonderkommando, em outubro de 1944. As mulheres que se tornaram algozes. Mas a história das mulheres no nazismo não é feita apenas de vítimas. Cerca de 3.500 mulheres atuaram como guardas da SS em campos de concentração. Todas passaram por Ravensbrück. Muitas viviam em casas confortáveis, com varandas, jardins, filhos e cachorros, a poucos metros de prisioneiras famintas e das chaminés das câmaras de gás. Muitas dessas mulheres vieram de famílias pobres, abandonaram a escola cedo. O trabalho nos campos oferecia salários melhores, estabilidade e independência financeira. Outras foram profundamente doutrinadas desde jovens nos movimentos juvenis nazistas. Para elas, vigiar, punir e torturar era visto como um serviço ao Estado. Após a guerra, poucas foram julgadas. A mais famosa foi Irma Grese, apelidada de A Bela Fera pela imprensa. J. Owen, loira e considerada atraente, foi condenada à morte por assassinato. A maioria, porém, nunca respondeu por seus crimes. Casaram-se, mudaram de nome e desapareceram na sociedade do pós-guerra. Uma delas, Herta Botte, declarou anos depois não sentir arrependimento. Alegou que não tinha escolha. Uma justificativa desmentida por registros que mostram que algumas mulheres abandonaram o trabalho sem sofrer punições. Talvez a parte mais perturbadora dessa história não seja a existência de mulheres sádicas, mas o fato de que muitas eram pessoas comuns. Como disse Selma van de Perre, sobrevivente de Ravensbrück, não eram monstros extraordinários, eram mulheres comuns fazendo coisas monstruosas, e essa é a lição mais sombria de todas. O mal não nasce sempre com o rosto de vilão. Às vezes, ele veste um uniforme limpo, toma café com bolo, passeia na floresta, e à noite, tranca portas, bate, humilha e mata.